noivo e a noiva selvagens. Nessa parte do conto, nessa parte final, o rei retorna da sua guerra, da batalha que ele estava travando, e não encontra sua esposa nem seu filho. A rainha mãe mostra para ele a língua e os olhos da corça. Ele fica desesperado, acreditando que os dois estavam mortos. E então a rainha mãe, percebendo que que realmente não tinha sido uma mensagem do próprio filho, ela conta para ele a verdade. E ele então decide perambular floresta adentro para encontrar sua amada e o seu filho novamente. Porém, diferente da donzela, ele não tem um guia para que ele encontre ela logo, enfim. Mas ele passa 7 anos perambulando, e nesses 7 anos ele fica sem se alimentar, sem se banhar, sem tomar água, né? E só então, né, terminando esse período de 7 anos, ele encontra, quase que meio que por acaso, a cabana onde sua rainha e seu filho estavam, né? Então tem esse reencontro do rei com a sua família. E aí, o que Von Franz e a Clarissa vão dizer sobre essa etapa da história, né? Vão dizer que assim, o rei, como a gente já viu nos estágios anteriores das análises, ele é uma representação do ânimos da mulher, né? Então ele é uma representação desse masculino interno. E esse masculino interno, ele representa a adaptação da mulher à vida coletiva, ou seja, ele transporta o que o feminino aprendeu em sua jornada até a superfície da consciência. Então é o ânimos, né, na psique feminina, é esse princípio masculino que vai transportar para a nossa consciência no mundo, para o nosso ego, para o nosso comportamento no mundo concreto, o que foi aprendido, o que foi absorvido, o que foi desenvolvido internamente nessas camadas mais profundas da alma. Então o ânimos que se integra com o feminino profundo, ele cumpre bem essa função, né? Mas para ele cumprir bem essa função, ele também precisa de se desenvolver. Por isso que o rei, ele também perambula pela floresta, ele também passa por um processo iniciático, ele também passa por esse período de deixar de ser civilizado para se tornar mais selvagem, né? Que é o que está representado nessa questão dele não se banhar, dele deixar a barba crescer, e né, cabelo grande, barba grande. Então assim, ele deixa de ser um homem civilizado para que ele se equipare, né? Então esse ânimos, ele tem que se equiparar a esse feminino profundo. Então só então, quando ele está no mesmo nível de desenvolvimento, é que ele encontra onde ela está e conhece o seu filho e vê que ela está com as mãos de volta. Ele não acredita no início, mas ele, né, logo percebe que é ela mesma, e eles se unem novamente, né? Eles celebram uma segunda união, um segundo casamento, que representa essa integração mais profunda entre o feminino e o masculino, especialmente na psique feminina, né? Então aqui esse desfecho da história, ele vai falar não só a coisa que a gente está acostumado a ver do felizes para sempre, mas principalmente essa questão da integração, né? Quando uma parte da psique se desenvolve, todas as outras precisam se desenvolver também, né? Então está tudo conectado na nossa psique, assim como na natureza, né? Principalmente os aspectos psíquicos que estejam muito ligados a esse princípio feminino. Então nesse conto, o rei, ele está unido à donzela. Então se elas têm qualquer desenvolvimento que ela tivesse no desenvolver da história,
no desenrolar da história, ele também precisaria se desenvolver, porque eles estão intimamente conectados, né? Então, ali nas análises, principalmente na análise da Clarice, ela vai explicar mais detalhadamente sobre isso, que quando eles já tiveram uma primeira integração, quando eles se conheceram e se uniram a primeira vez, e daí por diante tudo que acontece com um, tudo que se desenvolve em um tem que também se desenvolver no outro, né? Então, assim, todo o objetivo, né, da narrativa gira em torno de tanto do desenvolvimento psíquico quanto da integração psíquica. E a gente vê isso refletido na nossa vida prática quando a gente percebe que a gente consegue lidar de forma saudável com o que acontece com a gente, com o que se apresenta, né? Porque nunca vai ser só flores, mas à medida que a gente tem essa integração psíquica, que cada partezinha nossa está cumprindo a sua função interna corretamente, a gente consegue lidar de uma forma muito melhor. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse conto, se você curtiu as análises, como que foi para você, como que chegou essa história para você, como que chegou a análise desses elementos todos ao longo dessa história, como que foi acompanhar essa jornada até aqui. Me conta aqui nos comentários, quero saber. E em breve a gente embarca num novo conto de areia, numa nova história por aqui. Gratidão.